Oi, nono ano, tudo bem? Então, o prof vai fazer um videozinho para explicar o nosso próximo conteúdo, que o ano está correndo, certo? E também porque provavelmente nós vamos ter aula só lá no meio do ano. Vamos torcer para que isso aconteça. Espero que tudo esteja bem com vocês, certo? O prof vai apresentar então o conteúdo e qualquer dúvida me chamar no WhatsApp, que conforme eu puder eu vou respondendo. Então vamos lá. O nosso próximo conteúdo é a notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, entre outros. Até aqui nenhuma novidade, certo? Por este motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Então, a notícia pode descrever determinado acontecimento ou então narrar, apresentando, portanto, tempo, que é quando aconteceu, espaço, que é onde aconteceu, e os personagens envolvidos. Então, as características. É um texto de cunho informativo, certo? Até porque o próprio nome diz, né? Notícia. Texto descritivo ou narrativo, você vai descrever o que aconteceu ou narrar. São relativamente curtos. Linguagem formal, clara e objetiva. Linguagem formal, nono ano. Textos com título principal e auxiliar. Texto em terceira pessoa. Então, qual é a terceira pessoa? Eu, tu, ele ou ela. Também é a terceira pessoa do plural. Eles e elas. Então, fatos reais e atuais. Não falta, né, gente? Assunto para nós, então. Ainda mais com essa pandemia e tudo que está acontecendo e a quarentena. Então, a estrutura da notícia. Ela tem o título principal e o auxiliar. Ela também tem o lead, que é como se fosse a nossa introdução de um texto comum, que a gente vai apresentar para vocês o que é a notícia. E o corpo da notícia, que é a descrição bem mais detalhada dela. Então, por exemplo, aqui, presta atenção nessa parte. Olimpíadas Rio 2016. Esse daqui é o nosso título. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esse é o nosso subtítulo. Beleza? Lead é a introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, no lead eu vou dizer o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E o corpo da notícia é a descrição mais detalhada. Certo, povo? Então, aqui o prof tem um exemplo de notícia para vocês. Olimpíadas Rio 2016 é o título principal. E Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é o nosso título auxiliar. Então, nós temos agora o lead. Presta atenção. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão entre 7 a 18 de setembro. Então, presta atenção, gente. Ele nos apresentou no lead onde vai acontecer, que é Rio de Janeiro, e o que vai acontecer, que é a Olimpíada e a Paralimpíada. Então, no lead eu vou apresentar a notícia, onde e o que, beleza? Agora, no corpo da notícia. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, de 5 a 21 de agosto. Desculpa, tem um erro ali. Em 4 regiões da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição. Então, Copacabana, Barra, Maracanã e Teodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países.
percebam, nono ano, que ele, no corpo da notícia, ele detalhou bem mais. Ele detalhou, então, os dias que vão acontecer, certo? Onde irá acontecer, o total de competições que vai ter, ok? O total de atletas e o total de países. Então, veja só como ele detalhou bem mais no corpo da notícia. Então, duas novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016. O golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para os atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, de 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas modalidades, a canoagem e o triatlo. Não me façam repetir essa última palavra. Então percebam, título, subtítulo, lead, que é onde e o que está acontecendo, e no corpo da notícia bem mais detalhado. Percebam quanta informação tem no corpo dessa notícia. Beleza? Então aqui o prof tem outro exemplo de notícia para vocês, ó. Alemanha diz não às usinas nucleares. Nosso título. Governo anuncia acordo para fechar todos os reatores do país até 2022. Nosso subtítulo. Aí tem a notícia, né? Primeiro o lead, ó, que vai apresentar onde. Berlim, a Alemanha será a principal grande potência mundial a abolir a energia atômica de sua economia. Então ele nos apresentou já no lead, onde, que é Berlim, que é na Alemanha, e o que é o assunto, que é o fechamento das usinas nucleares, né? Então que não vão mais fazer parte da economia alemã. Então isso no lead. Aí depois tem o corpo da notícia que está ali detalhando ainda mais o assunto. Beleza? Então sempre nessa estrutura. Título, subtítulo, ok? Lead e corpo do trabalho. O que é que vocês vão fazer então? Criar uma notícia sobre algum tema atual, seguindo as orientações da estrutura da notícia. Título, subtítulo, lead e corpo da notícia. Ok? Então, um tema atual, gente, não falta, né? Depois que vocês terminarem, vocês vão fazer uma foto dessa notícia bem nítida e vão mandar ou para a diretora ou para mim, no particular, certo? Se ela está pedindo os conteúdos para ela, vocês vão mandar para ela, ok? Depois que vocês têm a notícia pronta, vocês vão filmar essa notícia, ok? Ó, logo após, filmar essa notícia como se vocês fossem âncoras de um jornal. Então, logo após que vocês tenham a notícia feita, filmar essa notícia como se vocês fossem âncoras de um jornal. Âncora de jornal é quem apresenta, não é o repórter, tá? Então, vocês vão filmar essa notícia para o prof. Não precisa ter medo, que ninguém vai morrer. O prof está aqui fazendo um vídeo para vocês, certo? Com erros e acertos e enrolação de língua. Ok? Essa filmagem não será obrigatória, porém, ela vai dar um ponto ou 2 pontos a mais para quem fez a notícia. Então, se na notícia a pessoa tirou 8, com a filmagem ela vai tirar 10, certo? Então, prestem atenção. Vocês vão fazer a notícia com título, subtítulo, lead e corpo da notícia. Bem detalhado, gente. Bem detalhado mesmo. E não é 2 linhas não, ok? Logo após, então, vocês vão filmar essa notícia como se vocês fossem âncoras do jornal. Âncora é quem apresenta o jornal, tá, gente? Não é repórter. Então, vocês vão apresentar essa notícia para o prof. Vocês vão filmar ela e mandar também no WhatsApp do prof ou da diretora. Se ela está pedindo o conteúdo para ela, vocês vão mandar para ela. Certo, gente? Então, obrigado. Qualquer coisa é só me chamar no privado para tirar as dúvidas. Beijo, se cuidem. A gente se vê logo após da quarentena. Ok? Tchau, tchau.